Olá, meus amados amigos. É com grata satisfação que cá estamos novamente, entusiasmados com a possibilidade de dialogar com vocês aí sobre mais um tema muito pedido aí pelas pessoas que nos acompanham, pelas nossos pelas nossas publicações na internet, tá, pessoal? Facebook, Instagram, Twitter e aqui pelo YouTube, tá bom? Bom, o pessoal tem pedido para falar muito aí sobre um tema que eu postei, que foi bastante aí, principalmente nos grupos do Facebook, bastante curtido, bastante comentado, né? E o pessoal pediu para fazer vídeo, tá? Como acontece aí costumeiramente. Então a gente está aqui para isso, para conversar um pouquinho sobre esse tema de uma maneira diferente aí, como foi apresentado através dos grupos, tá, gente? Bom, hoje a gente vai falar sobre a relação existente entre a doença, a cura e, claro, o papel disso tudo aí para o nosso pleno desenvolvimento, né? Ou pelo menos para uma existência, uma vida mais plena, tá bom? Bom, quando a gente vai falar de doença e cura, é um pouquinho complexo, tá? Por quê? Porque nós temos uma abordagem holística do ser. O que isso significa? Significa que tratamos o ser dentro de uma integralidade. O que isso significa, Roberto? Muitos vão me perguntar. Significa que a gente observa o indivíduo como um todo. Como que isso funciona? Suponhamos que o paciente chega até nós com uma gastrite, tá? Uma coisa aí muito recorrente, muito comum nos tempos atuais. Esse paciente com gastrite chega, Roberto, tô com uma gastrite. A gente não vai avaliar, dar um encaminhamento para ele passar no médico, num clínico ou num gastro, para ele avaliar somente essa gastrite. A gente precisa entender em qual contexto essa gastrite surgiu, em qual contexto ela acontece e como esses sintomas eles ocorrem, tá? E claro, a gente vai ter que fazer uma abordagem interdisciplinar. Então, às vezes precisa ter o psicólogo, psiquiatra, o gastro, uma noção do ambiente social onde este indivíduo está inserido e tudo mais. Não para a gente entender somente a doença por si só, né? Mas como que vai funcionar esse processo de cura e a prevenção para evitar que os sintomas ressurjam novamente, a recorrência da doença, como é muito comum acontecer. Bom, vamos então entender. Nós, seres humanos, lembrando aí um pouco da dicotomia de Descartes, Descartes exemplificou muito bem isso, né? Quando ele disse que o homem era composto por um corpo e por uma alma. Obviamente que essa é uma conclusão simplista, mas para a época na qual ele estava inserido, isso foi uma grande descoberta, porque é uma descoberta verdadeira. Tá? Obviamente que nós somos muito mais do que isso também, mas vamos partir desse ponto de vista para a gente entender. Então, se o ser humano é corpo e alma, vamos entender então chamar essa alma de psique, de espírito ou a maneira como você achar mais conveniente. Porém, a gente não pode esquecer que quando falamos de corpo físico, estamos falando da parte material que compõe o ser. E quando estamos falando de espírito, estamos falando da parte imaterial, toda imaterialidade que envolve todos os seres. Ok? Tendo em vista isso, nós vamos entender aí que o corpo material, ele é composto o quê? Pela nossa fisiologia e tudo o mais que percebemos que pode ser tocado,
que pode ser experimentado fisiologicamente. O que isso significa? Que pode ser sentido através dos sentidos, através dos 5 sentidos: paladar, olfato, audição, o tato e a visão, tá? Então entenda que tudo que está relacionado e que pode ser percebido por esses 5 sentidos corresponde à nossa parte material. E aí tem a parte imaterial, que é muito mais abrangente. Espírito aí a gente fala de corpo astral, a gente fala dos corpos sutis, corpo energético, tudo o que envolve a parte imaterial. Nós estamos falando de energia, aquilo que pode ser percebido pelos sentidos também, tá? Porém, com uma profundidade, com uma abrangência mais profunda e mais ampla. Bom, sabendo disso, nós podemos aí entender que se somos feitos de plano material e plano astral e espiritual, né, psique e tudo mais, que psicologia, mente, enfim, existem inúmeros nomes para designar essa parte imaterial, tá? Essa parte aí que nos envolve e que tem extrema importância. Eu já vou explicar para vocês por quê, tá bom? Bom, como que a doença surge? Vamos começar pela doença para isso ficar mais... Mas antes de falar como que a doença surge, vamos pensar juntos aqui o que é doença. Vamos entender a doença como um desequilíbrio, ou seja, a doença nada mais é do que a manifestação de um desequilíbrio. Mas, Roberto, que desequilíbrio é esse? Um desequilíbrio que se inicia na nossa parte imaterial, tá? Como que começa? Geralmente começa... Existe aí alguns grupos que defendem que os desequilíbrios eles se iniciam nos pensamentos e uma outra parte que diz que os desequilíbrios se iniciam nos sentimentos. As duas são verdadeiras, gente. Tá? A gente não vai ficar se aprofundando nessa discussão porque este não é o nosso objetivo aqui. No entanto, entenda que sentimentos e pensamentos têm um papel fundamental aí no surgimento das doenças. Por quê? Porque através dos sentimentos e dos pensamentos, nós alimentamos determinadas aspectos, nós movimentamos determinados aspectos da nossa fisiologia, ou seja, uma coisa começa lá na parte material, vai passando para o plano físico, tá? Dá um exemplo para que isso fique mais claro. Imagine vocês que eu estou passando por uma situação de medo. De medo. Estou aqui, de repente entra alguém e fala, é um assalto. Vou tomar um susto, primeira coisa, certo? Só que dentro desse susto, automaticamente vem o quê? Uma preocupação. O medo que vai alimentar uma preocupação, que por sua vez vai me causar uma dor nessa parte aqui, ó, da barriga, do peito, barriga, peito, laringe, cabeça. Tudo isso está relacionado à emoção, medo, ao pensamento, preocupação que advém do medo, uma preocupação às vezes com a própria vida, né? Uma preocupação que chega inconsciente do filho que eu tenho para criar e tudo o mais que está relacionado aí ao sentimento de medo, a emoção medo, tá? E aí, observem que afeta o que? Afeta cabeça, pescoço, né? Pessoas que têm ansiedade, vivem muito nervosa, muito preocupada. Na maior parte dos casos vem aí com uma gastrite, com uma úlcera e por aí vai. Dores de cabeça intensa, enxaqueca
E aí tem um arsenal, gente, de doenças físicas manifestas a partir de desequilíbrios emocionais e sentimentais, tá? Então aí isso já serve para a gente ilustrar bem como que se inicia esse processo da doença, tá? Como que ele se inicia, como que ele se desenvolve. Bom, qual que é a conclusão do processo da doença? Muita gente fala, a pessoa fica doente, aí fica com o corpo todo cheio de sintomas, adoece, tem uma falência de órgãos e aí por fim acaba morrendo, né? E aí acaba. Bom, para uma visão da ciência positiva, vamos imaginar que acaba, tá? Numa visão da ciência positiva. No entanto, hoje nós temos aí concepções menos ortodoxas, né? Que visam aí que não só não acaba, mas como lá na origem desses desequilíbrios, né? Tem essa questão aí da existência além desta existência terrena que nós temos aqui. Então a gente teve existência antes e vai ter existência depois. Por isso que algumas pessoas nascem com algumas doenças, né? E algumas vertentes aí religiosas vão chamar de sentença divina. Como o espiritismo, por exemplo, vai dizer que é algo que a pessoa precisa desenvolver, que ela herdou de vidas anteriores, desequilíbrios herdados de vidas anteriores para serem desenvolvidos nesta vida aqui. E que se não forem desenvolvidos, vão ir passando até que a pessoa desenvolva, já que para esta denominação religiosa, a evolução é uma ordem, um sentido, né? Ou seja, as pessoas estão sempre evoluindo, embora não pareça ou não. O que ela eventualmente não conseguir resolver aqui neste plano, ela vai passar para o outro plano pós-morte e vai dar continuidade neste desenvolvimento. Assim como ela trouxe de outra vida, ela pode levar para outra, né? Bom, essa é uma outra visão, tá bom, gente? Então, assim, para aqueles que são menos ortodoxos, como eu, por exemplo, eu acredito nessa possibilidade, já que sabemos que não podemos nos apegar a determinadas verdades quando elas não explicam absolutamente tudo. Então temos sempre um campo aberto para refletir aí, tá bom? Então entenda aí doença como desequilíbrio, como algo que surge por conta de um desequilíbrio e vai seguindo um processo gradativo de evolução, e esses desequilíbrios vão crescendo à medida em que não existe o tratamento. E aí quando a gente usa a palavra tratamento, a gente já vai para a segunda parte aí do nosso vídeo, tá bom? Que é a questão do nosso vídeo e da nossa discussão, né? Das duas coisas, do nosso vídeo e da nossa discussão, certo? Então a gente entende aí que à medida que a gente começa o tratamento, a gente começa a caminhar em direção à cura. E a cura é o quê? A cura também é um processo. Muita gente vai falar assim, eu tomei, para curar a doença é remédio. Não, gente. Já se sabe aí que tanto as concepções aí científicas, mesmo as mais ortodoxas, já entende que remédio não é cura, tá? O remédio serve unicamente para reduzir sintomas. A gente tem muito mesmo casos que chegam de pessoas que sofrem de insônia, estão com síndrome do pânico e tudo mais aí que vocês puderem imaginar. E aí a gente precisa de medicar essas pessoas, a gente não, né? O responsável aí é designado e com autorização, com as respectivas autorizações para poder fazer
para poder prescrever essas medicações. A medicação vai curar o paciente? Não. O paciente que está com síndrome do pânico, o paciente que está com insônia e com uma série de outros sintomas não vai ser curado pelo remédio. O remédio vai servir para atenuar os sintomas, para que a pessoa atinja um nível de tranquilidade razoável para que o tratamento prossiga e tenha êxito. Porque se a pessoa continuar nesses desequilíbrios extremos, ela não consegue se tratar. Então, o medicamento, ele traz sim, ele reduz esse desequilíbrio, podendo até restabelecer o equilíbrio. Porém, isso é momentâneo. A cura se dá através da compreensão da origem do desequilíbrio, tá? E, obviamente, com um plano de ação aí para combater essa desarmonia, essa eventual desarmonia que surgiu. Então, medicação não é cura, medicação serve para atenuar os sintomas. E, principalmente, são muito úteis no início dos tratamentos, ok? E aí, o que é a cura? A cura é o processo de recuperação do equilíbrio, tá? Como que a gente vai se curar? À medida que a gente for entendendo a origem dos desequilíbrios e os eliminando. Continuando com o exemplo aí da gastrite que mencionei no início do nosso vídeo, ela pode ser originada por condições de estresse excessivo, nervosismo e tudo mais que está relacionado aí a essa condição de estresse. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar no sentido para que essa pessoa comece a colocar na vida dela situações que envolvem o equilíbrio, que envolvem o equilíbrio dentro dessa situação. O que isso significa? Situações onde ela tenha menos estresse, ou maneiras dela descarregar esse estresse, já que a gente também tem as doenças sendo originadas pelo que nós chamamos de somatizações. O que são as somatizações? As somatizações nada mais são do que respostas que o corpo oferece diante de situações e desequilíbrios que não foram solucionados. Muita raiva, muito rancor, muito medo, muito ódio. Sabe aquelas expressões? Engole o choro. Engole sapo. Nossa, estou engolindo sapo nesse trabalho há tanto tempo. E aí não entende por que tá com aquela gastrite. Não entende por que tá com insônia. Às vezes a origem tá no trabalho. Entende, gente? Então é assim, as somatizações, elas são aí de extrema importância no processo de criação das doenças, tá? Eu ia falar no processo de cura, mas no processo de cura a gente tem que eliminar as somatizações, tá? Então é importante entender que aquilo que a gente não resolve, que aquilo que a gente acha que, eu vou levando, eu vou empurrando com a barriga, eu preciso desse emprego. Olha, você precisa mais da sua vida do que do emprego, só para esclarecer. Falo isso muito para as pessoas, né? Eu próprio já tive situações em que o local do trabalho era extremamente patológico, tóxico, e acabava aí me gerando várias desarmonias, vários desequilíbrios. Eu precisava do trabalho? Eu precisava, tenho um filho para criar, tenho minhas dívidas para pagar. Só que se eu não tiver saúde, como que eu vou pagar essas dívidas? Então sempre saiba definir prioridades aí no sentido de a maneira como você vai lidar dentro do seu processo de cura, dentro do seu tratamento, tá? Priorize sempre a sua saúde, porque sem saúde você não vai a lugar nenhum. E saiba fazer a prevenção. Por quê? Porque se você não tiver doença, não precisa despender tanta energia aí para ocasionar a cura. E a única maneira de você ter uma existência plena e razoavelmente saudável é tendo saúde.
tá? Então, para ter saúde, melhor não ter doença. E para não ter doença, saiba buscar o equilíbrio. Mas, Roberto, tem doença que não tem cura. Gente, tem doença que não tem cura mesmo, tá bom? Então, assim, se a doença não tem cura, procure fazer aceitar. Procure aceitar. Essa é a palavra mais exata. Porque você vai ocasionar menos desequilíbrio. E obviamente vai poder lidar melhor com essa situação. Tá bom, gente? Espero aí que nossa discussão tenha contribuído aí para que você possa lidar com as suas questões aí pessoais, se estiver vivenciando alguma doença dentro da família ou com você mesmo, que você possa se auxiliar e auxiliar os outros também. Até a próxima. Um forte abraço no coração de cada um de vocês.